Hoje as armaduras de placas, usadas por cavaleiros, são artefatos exibidos em museus. Embora tenha sido criada e usada muito antes das bestas existirem, mas as pessoas ainda discutem se as bestas foram capazes de perfurar armaduras. E você também deve estar pensando sobre essa questão. Será que as bestas medievais podem perfurar armaduras de placas? Sejam bem-vindos ao canal Era das Invenções. Eu sou Alice e hoje vou apresentar um vídeo diferente. Será que as bestas medievais podem perfurar armaduras de placas? Mas antes de saber a resposta, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo futuro. A armadura de placas é basicamente uma armadura corporal que atuava como um escudo e protegia seu usuário. Antes de te falar de fato, é necessário revisar 4 fatores muito importantes, que são eles: a espessura da armadura, a distância entre a armadura e a besta, a qualidade da armadura e o tipo de besta usada no disparo. As armaduras da época normalmente eram feitas à mão, e por esse fato, cada armadura de placas vinha com uma espessura diferente. Normalmente, armaduras de placas com espessura superior a 2 mm não seriam facilmente perfuradas por uma besta. As placas de peito, por serem mais expostas, geralmente tinham uma espessura extra de 1,2 mm para fornecer uma melhor proteção. Uma besta potente pode perfurar até a espessura de 3,2 mm. Portanto, se sua armadura de placas tiver uma espessura de mais de 2 mm, há uma grande chance de que o dardo da besta não a perfure. A distância entre a armadura de placas e a besta é o fator mais importante, que determina se uma besta poderá perfurar a armadura de placas ou não. Foi observado que uma besta funciona melhor quando a distância entre a armadura era menor que 20 metros. Se eles estivessem em uma distância maior que 20 metros, o dardo da besta ricochetearia ou apenas faria um amassado na armadura de placas. Portanto, em uma curta distância entre ambos, o alvo ficaria definitivamente com um piercing de flecha. Durante as guerras, não apenas os cavaleiros usavam armaduras de placas, mas também os homens locais que queriam apoiar os militares. No entanto, havia uma diferença significativa na qualidade das armaduras de placas que os cavaleiros e os homens locais usavam. As armaduras de alta qualidade eram feitas de materiais puros, como ferro, aço ou bronze, com a mesma densidade e espessura em cada ponto. As armaduras de baixa qualidade, por outro lado, continham mais de um tipo de material. Portanto, se a armadura de placas for feita de material de baixa qualidade, é muito provável que o dardo da besta a perfure. As bestas medievais eram usadas para atirar flechas e dardos, o que muitas vezes resultava em perfurar armaduras com menos de 2 mm de espessura. Embora pudessem atirar de distâncias muito longas, a energia não era suficiente para fornecer uma força perfurante, e as flechas atingiriam principalmente as áreas não expostas, o que deixava os arqueiros meio que na sorte de acertar uma brecha na armadura. Mas com bestas longas e fortes o assunto era diferente. Elas são capazes de fornecer mais energia, chegando a fornecer mais de 100 joules de energia, o que podem facilmente perfurar uma armadura de 2 mm de espessura. Então, levando em consideração esses 4 fatores, chegamos a uma conclusão. E sim, as bestas medievais podiam sim perfurar armaduras de placas, mas existiam várias maneiras certas que tornariam isso possível. Embora houvesse muitas bestas no passado que podiam perfurar armaduras, nenhuma delas conseguiu resistir à evolução das armaduras, que estavam ficando cada vez mais grossas e menos penetráveis. As armaduras de placas deixaram de ser usadas por causa das armas de fogo, que liberavam munições com mais de 1000 joules de energia, o suficiente para perfurar uma armadura de placas de 5 mm de espessura. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa sua sugestão de vídeo aqui nos comentários, que eu vejo e respondo cada um de vocês. E assista esse vídeo sobre a origem e a evolução da besta, ou esse vídeo sobre a invenção e a evolução dos isqueiros. Até a próxima!